Novela Laços de Família, capítulo 80, sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E segundo, eu peço que todos que se inscrevam aqui no canal não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal, galera, muito importante, para que toda vez que eu coloque um vídeo, o YouTube notifique vocês. Deixa também o seu like ajuda a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês. E claro, comenta aí de onde vocês assistem a novela. Vamos lá? E Camila fala que tá grávida. Edu fica paralisado. E ela começa a falar que ainda tá no comecinho. Se ele quiser, ela pode tirar o bebê. E Edu continua sem falar nada. Helena aparece lá ao fundo, ouvindo e vendo a conversa deles. Edu fala para Camila não falar nada, que ele só quer olhar para ela naquele momento. Ele sorri e abraça Camila na maior felicidade. Helena ao fundo sorri também. Depois Camila fala que estava com tanto medo de falar para ele e fala para Edu que de manhã ela fugiu, foi até o túmulo do pai dela para pedir força para contar. E fala que também contou para a mãe, Helena. E ela falou que mesmo que ele, Edu, não quisesse, que era para ela ter assim mesmo um filho sozinha. E se ele, Edu, não acreditasse nela, Camila, é porque ele não merecia o amor dela. Edu sorri e pergunta se Helena tá ali, que ele quer falar para ela que ele acredita nela, Camila, portanto, ele merece o amor dela. Eles se beijam. A cena corta para Helena chegando na sala e Edu perguntando se ela não vai cumprimentá-la. Helena chega perto dele, beija o rosto dele e dá um enorme abraço em Edu. E Camila olha tudo chorando de felicidade. Na cena seguinte, Ivete tá super sensual ao som de música sexy. Ela joga o cabelo, sensualiza, faz de tudo. E Viriato se anima. E na hora que ele manda ela ir, que o negócio tá funcionando, a Raquel aparece chorando, dizendo que teve um pesadelo. E pede para os pais para deixarem ela dormir ali. E atrapalha a noite do casal. Na outra cena, Miguel pensa no que Cissa falou no jantar. Cissa entra no quarto dele e pergunta no que ele tá pensando, se ele realmente ficou chateado com o que ela falou. Miguel fala que não, que só estava pensando mesmo. Irene entra e Cissa fala que tá indo. Se despede do pai e da avó e sai. Nesse momento, Irene fala para Miguel que ele tem que dar uma dura em Cissa, que essa menina não pode falar do jeito que ela falou com ele, que foi abusivo. Miguel fala que não foi não, e que ela só disse o que estava na cabeça dela, não fez por mal, só isso. Na cena seguinte, Rita e a cozinheira estranham a mudança de hábitos de Alma e Danilo e comentam sobre eles só estarem tomando café com biscoito, que Danilo não pediu nenhum champanhe e não acendeu nenhum charuto. A cena vai para Alma falando pro grupinho de sempre que ela e o Danilo resolveram mudar. Agora eles vão dar menos festa e que vai se dedicar mais à reflexão. Glória pergunta se eles vão se ver menos por isso. Rodrigo fala que Alma não precisa dar festa para ter a amizade deles. E Cleide fala que eles sempre foram amigos e continuarão sendo. Nesse momento, Edu chega e pergunta se Estela já saiu. Danilo fala que ela está estudando lá em cima e Edu pede licença e sobe correndo. A Alma fica encucada e diz que aconteceu alguma coisa. Em seguida, sobe atrás de Edu. A cena vai para Edu contando para Estela que Camila está grávida. Estela fica super feliz e parabeniza o irmão. E em seguida pergunta como Camila tá. Edu fala que depois que eles conversaram ela ficou super feliz e Helena também. Estela pergunta se ele já contou para a tia deles. Edu fala que ainda não e que ela está com aquele grupinho. Nesse momento a Alma chega e pergunta o que aconteceu. Edu, todo feliz, conta para Alma que Camila está grávida. A Alma imediatamente sorri e abraça o sobrinho. Em seguida fala que essa notícia merece uma festa e pergunta se Helena já sabe. Edu fala que nada de festa, que isso é para ficar só entre eles.
entre a família e diz que Helena sabe sim, e que está toda animada também. Alma diz que Helena é uma boa mulher e sabe que o lugar dela é sendo a avó, igual ela. Alma, vai ser agora. Na outra cena, Camila e Helena conversam sobre a atitude de Edu quando soube da notícia, e Helena o elogia por isso. Depois, Camila diz que tem médico amanhã e que Edu queria ir com ela, mas ela tem vergonha e prefere que ela, a mãe dela, vá com ela. Helena fala que então elas vão juntas, dá boa noite para a filha e sai, e Camila fica sorrindo sozinha. E a cena vai para Edu pensando, aparentemente feliz. Depois a cena vai para Alma descendo as escadas e dizendo que, como ela previu, eles terão um casamento em breve. Danilo pergunta o que aconteceu e Alma fala que Camila está grávida. O Danilo fala que com uma notícia dessa não dá para segurar. Chama a Rita e pede para ela recolher o café e trazer o champanhe. Na outra cena, a médica pergunta quanto tempo Camila está atrasada e pede para ver o exame que ela fez. Camila fala que está 20 dias atrasada. A médica parabeniza Camila após ver o exame de sangue dela e pede para ela trocar de roupa e se pesar. Na cena seguinte, Simone fala que foi difícil encontrar o Maurinho. Fernando fala para Orlando tomar cuidado. Orlando diz que todo pilantra ele deve estar com medo de ser enganado. E em seguida diz para Fernando que ele não precisa ter medo, porque ele viveu na Lapa e todos beijavam a mão dele de medo. E em seguida fala para Simone que está combinando então no sábado. Simone confirma no sábado e diz que está colocando a vida dela na mão dele. Na outra cena, a médica examina Camila e quando termina pede para Camila ir se vestir, que ela precisa passar algumas instruções para ela. Helena faz sinal positivo para Camila. Na cena seguinte, Ivete conta toda a preparação que teve na noite anterior e diz que tem certeza que ia funcionar e completa dizendo que a barraca já estava até armada. Márcia e Antônia perguntam o que aconteceu então e pedem para Ivete continuar contando. Ivete diz que nesse momento Raquel entrou e deitou na cama deles. Depois Viriato chega e fala que consertou o cano e pergunta o que elas estão falando dele. Todas elas negam e em seguida ele sai. A cena volta para a médica receitando vários exames para Camila. Exames de sangue completos, exames de urina e por fim, daqui a uns 15 dias, uma ultrassonografia. Camila e Helena se levantam, mas a médica diz que ainda não terminou e que agora ela vai fazer umas recomendações alimentares para Camila. Helena diz que essa parte ela quer ouvir bem de perto. A cena vai para o churrasco na casa de Ivete, todos curtindo a música. Ivete diz que Helena deve ir mais tarde, falou que ia levar até o Miguel. Na próxima cena, Emma grita com Pascoal porque está nervosa, que está demorando para se arrumar. Em seguida, ela pega a bolsa e fala que vai tomar um café. A cena vai para Helena avisando para Zilda que vai para casa de Ivete. Depois vai passar na livraria. E Zilda faz drama dizendo que quando Iris for pro Aras e Camila só ficar com Edu, vão ser só elas duas. E se Helena não for para casa, ela vai ficar sozinha. Helena diz que não esquece dela não. Na cena seguinte, Alma entra no quarto de Edu e reclama que tá um sol lá fora e eles ali no escuro. Mas em seguida diz que levou pipoca para eles. Camila e Edu comemoram a pipoca e agradecem. A cena vai para Simone e Maurinho chegando no restaurante. Eles vão até a mesa de Orlando e Simone apresenta Orlando para Maurinho e fala que o doutor é um homem muito importante e quer tratar de negócios. Orlando manda Maurinho se sentar e não ter pressa. Maurinho pergunta o que ele está fazendo ali. Simone fala que Orlando já sabe que ele, Maurinho, descobriu que a Capitu é garota de programa. Maurinho olha para Simone e diz que pensou que ela fosse mais leal.
Simone fala que tá fazendo isso por Capitu. E Orlando conta que era cliente de Capitu e se apaixonou, mas agora ela não quer nem como cliente. Maurinho fala que Capitu é dura na queda e diz que ela dá um duro para criar o filho deles, mas pergunta o que eles querem dele. Orlando fala que pode dar uma vida melhor para Capitu e para o filho, mas quer que o Maurinho ajude a conquistar Capitu. A cena vai para Helena convidando Miguel para ir no churrasco na casa de Ivete, mas Miguel diz que adoraria, mas não pode, pois tem um compromisso à tarde. Mas ele a convida para um jantar de noite e Helena aceita. A cena vai para Helena chegando com a torta na casa de Ivete. E Ivete diz que não precisava da torta e que é uma pena o Miguel não ter vindo. Helena fala que Miguel pediu desculpa por não ir, mas que a convidou para um jantar. Em comemoração, as duas batem as mãos. Em seguida, as quatro se juntam e Ivete conta que, mesmo sem funcionar, o esquema das meias resolveu fazer o churrasco. Na outra cena, Orlando fala que precisa que Maurinho pressione Capitu até que ela não tenha mais saída e vá pedir ajuda para ele. Maurinho pergunta o que ele ganha com isso e Simone diz que é claro que é dinheiro, né? E Orlando fala que é muito dinheiro. Em seguida, oferece R$1.000 pela primeira investida dele. E quando ele, Orlando, conseguir o que quer, ele dá mais R$10.000 para Maurinho. Maurinho debocha e fala que isso é muito pouco e que ele não vai se queimar por isso. E se levanta para sair. Orlando manda Maurinho se sentar e fala que ali não tem nenhum otário, mas mesmo assim ele pega um monte de dinheiro e fala que oferece R$2.000 para ele começar, e quando ele conseguir, mais 15.000, e coloca o dinheiro na mesa. Na cena seguinte, Emma reclama com Capitu que está atrasado e Pascoal continua revisando aqueles papéis. Pascoal chega e fala que está pronto. Emma reclama que Capitu tinha que dar faxina logo hoje e Capitu fala que estava adiando essa faxina um tempão. Em seguida, ela reclama para Pascoal andar logo e eles saem. Na outra cena, os pagodeiros chegam e Ivete os recebe e pede para ficarem à vontade. Márcia e Antônia comentam que a moça é meio bruxa e que vão pedir para ela abrir as cartas para ela hoje mesmo. Na cena seguinte, Maurinho pega o dinheiro e diz que sabe exatamente o que fazer. Simone fala que chantagear é a especialidade dele, né? Maurinho, debochado, diz que, assim como ela, ele também está ajudando o Capitu a subir na vida. E finaliza com amiga. Em seguida, Orlando abre os olhos de Maurinho dizendo que, do mesmo jeito que ele ajuda, ele também elimina. Então é para ele tomar cuidado e não tentar passar a perna nele. Maurinho fala que já vai começar agora mesmo e sai. A cena vai para a campainha tocando e Capitu atende. É Fred com Nina. Capitu convida para entrar e eles vão para o quarto de Bruninho. Fred fala que só passou ali para dar um oi, porque ele tem uma reunião de trabalho. Capitu pergunta se Clara veio com ele, mas Fred diz que Clara está correndo e depois vem buscar Nina com Zilda. Capitu diz que então vai fazer um café para eles rapidinho, mas Fred fala que está com pressa, mas Capitu insiste e diz que são só 10 minutinhos. Na cena seguinte, todos pedem para Ivete cantar e a elogia muito, elogia a voz dela para convencê-la. Viriato fala que a voz dela é linda mesmo, mas que é só para ele. Tá, e para os amigos íntimos. Antônia fala que Márcia também canta muito bem, mas Márcia diz que não canta bem. Ela tem um canário nas cordas vocais. Depois, Ivete combina a música com o vocalista e canta uma música. Na outra cena, Capitu e Fred conversam e Capitu fala que esses encontros deles são ótimos, mas que ela tem medo de piorar a situação do casamento dele e de Clara. Mas Fred fala que Capitu
não tem que se preocupar com isso. Em seguida reclama dizendo que Clara quer ter outro filho, achando que isso salva casamento, mas que na opinião dele o casamento precisa de cumplicidade, e continua reclamando de Clara. Depois Fred fala que precisa ir, pega a Nina e sai. Capitu fica sorrindo e pensando. A cena vai para Fred tocando e entregando Nina para Zilda, que leva a menina para lavar a mão. Em seguida Fred olha para o sofá e Clara está sentada lá. Ela imediatamente começa a gritar com ele, falando que não pode virar as costas, que ele já vai se enfiando na casa de Capitu. Fred pergunta se agora ela está seguindo ele. Clara fala que não, e que chegou na lagoa e estava muito cheia, então ela desistiu de correr e veio tentar fazer uma surpresa para ele, mas quando chegou aqui, ele estava na casa de Capitu. E continua falando que ele vai traí-la e que não quer ser a última a saber. Fred fala que já teve vontade de trair Clara sim, mas nunca o fez, e diz que quando isso acontecer, ela não vai ser nem a primeira e nem a última a saber, porque ele já vai ter separado dela. Clara começa a chorar e pergunta o que ele quer dizer e pede para eles conversarem. Fred fala que é para ela parar com isso e diz que agora ele precisa trabalhar. Em seguida, ele sai e Clara fica chorando sozinha. Na cena seguinte, Márcia canta pagode e todos sambam. Depois, Viriato fala que Gervásio é safenado e não poderia estar abusando. Mas Gervásio diz que é só de vez em quando e que com a esposa médica é menos perigoso. Na outra cena, depois do sexo, Edu brinca com Camila dizendo que descobriu uma forma de deixar ela com fome. Depois coloca o estetoscópio na barriga dela e brinca que está falando com o filho. Em seguida, Camila pede uma salada, mas depois de Edu brigar com ela, ela decide ir comer uma pizza e depois sai para tomar banho. Edu pede para a cozinheira pedir uma pizza gigante e vai atrás de Camila no banho. Lá ele fala para ela que a pizza só chega em 15 minutos e pergunta o que ela acha deles estarem com mais fome quando a pizza chegar. E vai para cima de Camila e a beija. Na cena seguinte, todos falam sobre esoterismo no churrasco e Laerte diz que quando jovem só perguntava o signo para paquerar. Em seguida, Antônia fala que a Alzira mexe com essas coisas e vê até duende na casa dela. Laerte fala que se fosse assim todo mundo viveria de bem e bom. Mas Helena fala que Laerte está sendo muito radical e que no ano novo uma cigana falou uma coisa para ela que realmente aconteceu. A cena vai para Camila e Edu comendo pizza e Camila fala que assim ela vai engordar 10 quilos na gravidez, mas Edu diz que isso ele controla. Camila fica feliz e diz que está se sentindo muito segura e cuidada. Então Edu fala que vai ver uma vaga que pintou no pronto-socorro. Camila fala que o apoia no que ele quiser fazer. Na outra cena, Clara está deitada no sofá e Zilda chega falando que Nina dormiu. Em seguida, pergunta por que Clara está assim. Clara fala que não precisa nem perguntar, né? Zilda aconselha Clara a não agir mais assim com Fred, senão ela vai acabar perdendo ele. Fala que Fred a ama muito, mas se ela continuar assim, ele vai deixar de gostar dela. Na outra cena, há uma fala animada do filho de Camila e diz que vai ser avó. Danilo pergunta se ela vai ser avó, o que ele vai ser, e diz que ele não tem cara de avô. A Alma fala que não precisa de cara, só de coração. Em seguida, Estela chega e pergunta se Edu está em casa. Danilo diz que sim, mas é melhor ela bater antes de entrar, porque Camila está lá com ele. Mas Estela fala que não é ela que tem o hábito de entrar sem bater. Em seguida, ela sobe com Maria. E a Alma e Danilo comentam que Estela tem um gênio de alma.
Chegando no quarto, Estela entra sem bater e pergunta se tem alguém pelado ali. Edu diz que até agora há pouco tinha. E Maria fala que é uma pena eles terem perdido um cinema erótico ao vivo. Em seguida, Camila reclama de ter comido 2 pedaços de pizza. E Estela fala que ela tem que comer mesmo. Edu fala que Camila vai ter pesadelo com isso. E a beija apaixonado. Na próxima cena, Emma grita com Pascoal para ele ir logo. Em seguida, grita de novo para ele se arrumar e arrumar a gravata. A campainha toca e Ofélia e Onofre chegam. Em seguida, Capitu fala que Bira interfonou para dizer que o táxi está lá embaixo esperando. Na cena seguinte, Zilda conta para Helena que Camila ainda está na casa de Edu e Iris está no Aras. Depois conta que Fred foi ali e brigou com Clara de novo. Helena pergunta se eles brigaram na frente de Nina. Zilda diz que não, mas que foi só Clara saber que Fred foi na casa de Capitu e pronto, a discussão começou. Na outra cena, Maurinho chega na pracinha e vê Capitu com Bruninho. Quando Capitu vê Maurinho, vai logo falando para ele sumir da vida dela, que ela não tem nada para falar com ele. Maurinho fala que se ele jogar tudo que sabe no ventilador, ele consegue até a guarda do filho dele e fala que está precisando de dinheiro de novo. Capitu fala que ele não tem nada a ver com a vida dela e sai, mas Maurinho grita que se ela não fizer o que ele quer, vai ser pior para ela. E depois ela não vai poder dizer que ele não avisou. Na cena seguinte, Severino briga com os trabalhadores para mostrar para Socorro e depois vai perguntar para Socorro o que ela vai fazer à noite. Socorro fala que nada e Severino fala para eles fazerem nada juntos e quase beija Socorro quando Pedro chega. Pedro manda os trabalhadores sumirem dali e briga com Severino também para ele ir embora. Severino fala que se ele não vai mais precisar dele e fala olhando para Socorro que vai estar no alojamento dele. E Pedro o escorraça dali e vai falar para Socorro não ficar dando trela para ele. Socorro sai logo em seguida. Cíntia chega na sala e Pedro fala que está tendo uma visão. Depois pergunta se Cíntia estava mesmo no quarto dele. Cíntia diz que sim, que estava lá com Iris e que ela não quer ir para casa porque está muito triste. Pedro pergunta o que Cíntia vai fazer. Cíntia fala que vai fazer um chá para ela, um café, mas Pedro interrompe, diz que não quer saber o que ela vai fazer para Iris, e sim o que ela vai fazer hoje à noite. Cíntia diz que nada, que só veio buscar Iris para ir para casa, mas como Iris não vai, ela vai sozinha. Pedro diz que não vai mesmo e entra no quarto furioso. A cena vai para Iris chorando na cama de Pedro. Pedro chega e pergunta por que ela está assim. Ela estava toda animada com a reforma do quarto. Iris diz que foi passear e bateu uma tristeza, uma vontade de chorar e que sente muita falta da mãe. E continua dizendo que não queria ir para a casa de Helena hoje. Pede um abraço a Pedro. Pedro abraça e fala que não foi isso que eles combinaram. Iris fala que só tem ele na vida dela e que a reforma está demorando muito. Depois pergunta se Pedro não vai cuidar dela. Pedro fala que não e diz que ela e Helena estão ali para ajudar ela, mas quem vai cuidar dela é ela mesma. Nesse momento, Cíntia chega e Pedro fala para Iris ir com ela. Cíntia diz que elas vão chamar Socorro e que vão sair para fazer alguma coisa. Na outra cena, Simone está aconselhando o Capitu a procurar o Orlando para resolver os problemas dela com o Maurinho e em seguida sai para trabalhar. Logo depois a campainha toca e a Helena. Capitu a convida para entrar e Helena diz que teve que pensar muito para ir ali, falar com ela sobre isso, que está ali para falar sobre ela, Capitu e Fred. E assim termina o capítulo 80 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu desejo um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo.
E peço mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no canal e não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo o YouTube notificar vocês. E claro, deixa seu like e o seu comentário também. Comenta aí de que lugar você assiste a novela. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.